nesse capítulo sexto inédito, eu vou mostrar para você uma coisa curiosa, que, na verdade, nessa parte que o Marx discute a mistificação do capital, etc., quer dizer, ele está tratando de um aspecto, né, daquilo que no capítulo sexto inédito é comum, várias passagens do capítulo sexto inédito, ele vai revelando aquelas categorias que compõem o metabolismo social do capital. Isso é que é interessante, né? Uhum. Ele vai revelando lá, então você encontra reificação, coisificação, personificação das coisas, fetichismo, e agora mistificação, quer dizer, é tudo na perspectiva da crítica da economia política. Ele está dizendo o que é que essa figura, que ele chama figura do capital, figura que a tradução em alemão é Bildung, né? Quer dizer, ele está falando de uma totalidade, de um conjunto, de uma série de elementos que compõem este sistema, né? Porque se trata de um sistema, o capital, com a subsunção real, ele se torna um sistema, né? Com a subsunção formal, ainda não. Inclusive, eu discuto isso no artigo que está publicado aí no blog Crítica do Capital, a parte 1, Metamorfose do Estranhamento, né? Quer dizer, você tem uma mudança, não é simplesmente uma mudança, é um salto qualitativo no desenvolvimento do capitalismo, quando surge isso que ele chama de subsunção real do trabalho ao capital. Quer dizer, o capital se torna um sistema de máquinas, certo? A questão da maquinaria, do desenvolvimento tecnológico, isso é algo que funda o capitalismo industrial. É por isso que a gente só pode falar de capitalismo a partir da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, você até tinha, né? Você tinha manufatura, você tinha divisão do trabalho, você tinha subsunção formal, né? Você tinha trabalho assalariado, você já tinha o desenvolvimento dessas formas, né? Mas nós até já discutimos isso, subsunção formal e real, né? Fizemos até uma discussão se isso era uma periodização ou se isso era né? Isso compunha todo o sistema, né? Junto, né? Quer dizer, como o movimento é dialético, é claro que a subsunção formal ela vai compor também este sistema do capital, onde o que domina é a subsunção real, né? Porque a subsunção real ela é o modo de produção capitalista, especificamente capitalista. Isso é o Marx que está especulando, né? Especulando, porque na época dele o processo estava começando, ele não viu esse desenvolvimento. Por quê? Porque só com o capitalismo monopolista, só no século XX, que isso de fato vai assumir a dimensão, né? Vamos dizer assim, de uma figura do capital total, entendeu? Onde o capital entra nas mais diversas áreas, principalmente os serviços hoje. Então, quer dizer, hoje o capital está em todo lugar, não é em todo setor, em todo mundo, em todo o planeta. Você tem essas relações que o Marx ele descreveu assim, de forma desorganizada, não desorganizada, mas como era um manuscrito, o capítulo 6º, inédito era um manuscrito, mas se encontra também no Capital. Mas no manuscrito, no capítulo 6 inédito, está muito presente isso daí, certo? Eu até estou anotando todas as passagens e vou organizar isso até para escrever uma reflexão e tal, né? Anotando todas as passagens do capítulo 6 inédito, aonde você diz, olha só aqui o estranhamento, olha só aqui a alienação, né? Uhum. Porque
você fala em alienação, você está falando não é só numa questão da economia, você está falando numa questão de relações sociais, né, em processo de subjetivação, de formação de sujeitos, de dominação, enfim, de sociedade, né, de cultura, de política, que quer dizer, você está falando, né, novamente, a figura do capital. Essa palavra figura, Bildung, é muito forte em alemão. A gente lê assim, a gente acha que é só, né, os economistas, que são mais, né, aí você tem a idiotia do economista. O economista, ele lê o Capital, lê isso daqui, ele só se preocupa com a questão da economia política, né? Economia política clássica. Essa era a minha divergência com Teixeira, com o professor Francisco Teixeira. Porque o professor Francisco Teixeira, ele é um economista. E como economista, ele lê o Capital, e lê o capítulo 6º, e lê a teoria da mais-valia como economista. Então ele está preocupado assim no debate que o Marx fazia com o David Ricardo, Smith e tal. Enquanto eu estava preocupado, ao ler o Marx, né, o Marx crítico da economia política, mas também um Marx antes de entrar na economia política, estava preocupado com essas questões metabólicas, sociometabólicas, né? Quer dizer, que o velho Marx estava indicando. Ele estava indicando, porque quando você fala em reificação, em coisificação, né, você fala em alienação, Entfremdung, estranhamento, isso são categorias fortes para você pensar a sociedade, né? Quer dizer, isso que a gente estava falando aqui sobre acontecimentos que, né, essas ocorrências de desastres climáticos e, de repente, você tem a impotência, as pessoas não, né, você tem uma desmobilização, né, você tem uma apatia, quer dizer, tudo isso são elementos de uma sociedade estranhada, né? Não é nada mais, nada menos do que o poder da coisa, o poder do capital. Porque o capital ele é exatamente isso. Ele provoca nos sujeitos esse tipo de comportamento, de psicologia social, né? De ação ou de não ação, né? Quer dizer, de passividade, uma sociedade. Tem até autores que já discutem essa questão aí da sociedade do espetáculo, ou então, né, tem vários autores só que eles não discutem isso a partir da crítica da economia política, né? Se você for pegar o Bauman, se você for pegar o Guy Debord, se você for pegar é, esses outros autores que são críticos sociais, né? O Franco Berardi Bifo, quer dizer, vários autores que são interessantes, eu gosto, né? Baudrillard, Jean Baudrillard, Michel Foucault, até os pós-modernos, né? Como eles não têm uma teoria do capital, eles descrevem processos que têm a ver com essa sociedade do estranhamento. Então, isso, de um certo modo, né, quer dizer, confirma aquilo que Marx elaborou a partir da crítica do modo de produção. Isso é que é interessante, essa é a visão materialista, né? Às vezes você pega assim autores como Zygmunt Bauman, né? Bauman que escreve muito, tem muito, eu não sei quem é aí em Portugal, quem é que é muito citado, quem é que tem muita referência. Eu não sei nem se as pessoas ainda fazem crítica social, porque às vezes Não, ali não tem muito, não tem muito, professor.
Tem alguns estudiosos, investigadores que são muito respeitados na academia, mas não nesse ponto, não é esse ponto, sabe? Tem alguns professores, investigadores que produzem livros, fazem artigos, estão sempre em pauta, mas pelo menos na nossa área, né, de sociologia, sociologia do trabalho, tem alguns antigos que são muito respeitados, mas atualmente algum assim mais em evidência eu não saberia dizer. Eu lembro que tinha, assim, o Boaventura de Souza Santos, né? Não sei se ele ainda Sim, está, eu né? até iria mencionar o nome dele, Você mas tem até aí, é, mas Portugal nunca foi dada, né? Quer dizer, a força do imperialismo foi muito forte. Então você tem muito positivismo, né? O positivismo, sim, né? sim. Funcionalismo, estruturalismo, tal. Que isso vai realmente você não tem crítica social. Mas, enfim, a crítica social, quando você encontra, você pode ter uma crítica social que não é marxista, mas de um certo modo ela corresponde muito com aquilo que o Marx ele vai identificando, tá? Né? Então tem até o ressurgimento de algumas categorias, né? Tem alguns autores alemães, né? Essa nova geração da escola de Frankfurt, né? Que teve um autor aí, o Hartmut Rosa, que ele recuperou aí o conceito é, de sociedade da aceleração. Eu não sei se você já ouviu falar do Não, Hartmut Rosa, não. né? Rosa. É muito interessante. Ele tem toda uma teoria, né, da aceleração social, né? Hum, Saiu até um livro dele publicado aqui no Brasil sobre, né, com esse título, a aceleração social. Ele pensa, né, como as coisas estão, né, quer dizer, velocidade, sim. imediatismo, quer dizer, tem, né, esse é um dos autores que eu tenho aqui na minha biblioteca, que ele é da ele é do Instituto de Frankfurt, né? Quer dizer, a Uhum, nova geração ainda. Tem outro também que é também os alemães. Os alemães eles são muito bons em termos de autores na Europa hoje, né? Onde é uhum. que você tem o bom pensamento crítico, crítico social, que não precisa ser marxista, né? Você tem na Alemanha, né? Mas tem outro autor que recuperou o conceito de reificação, né? É, que me foge o nome aqui, mas enfim. Mas você tem a recuperação desse conceito. Agora, o conceito de reificação, ele é fichinha comparado, por exemplo, com o conceito de coisificação, entendeu? Porque o conceito de coisificação, aí é que está, né? Ele já remete ao capital, né? Uhum. E aí você tem uma falha teórica, porque são autores que desprezam uma crítica da economia política, né? Eles desprezam o capital, quer dizer, o capital é uma obra que não se passa muito, né? E aí quem é que lê o capital? É o campo marxista, dentro do campo marxista, os economistas, né? Sociólogos, eles não têm leitura do capital, né? E quando tem, quando se fala em alienação, eles vão lá nos manuscritos de 1844, lá no Entfremdungsarbeit, né? Lá, o trabalho estranhado, né? Que é interessante, assim, ali é o ponto de partida, né? Mas ali é o ponto de partida, não. O Marx ele desenvolve isso na crítica da economia política. E é isso que, de fato, a gente está discutindo nessa última parte aqui do capítulo 6 inédito, né? Que, que aí, se você não se importar, nós paramos aqui na página 123. Você chegou a ter. Você está com o texto em mãos? Estou com o texto, mas eu não lembro qual o número no 491. Na É, é, que- é, é 490.
Ah, tá, 490. 490, só um minutinho. 490, né? Deixa eu ver. 490, que ele fala aqui o próprio capitalista, Isso, né? achei. Aham, aham, Certo. Aí é o seguinte, se você for verificar, tem um 490 e o 490, evidentemente a gente não vai ler o 490 todo. A gente vai uhum. fazer uma leitura, porque tem esse primeiro parágrafo, que é pequeno, tem um segundo, tem um terceiro. Nós paramos aqui no 90. 490, né? 490, exatamente. 490. Nós estamos na seção da. Bom, tem uma seção intitulada Mistificação do Capital, etc., 489. E agora tem essa seção 490. Agora, só uma coisa curiosa, gente, só para um detalhe antes da gente. A gente vai fazer a leitura desses três pequenos parágrafos e depois tem um parágrafo grande. Então, a ideia é que a gente vai fazer uma leitura, dois blocos de leitura e comentários, uma coisa bem objetiva, né, para a gente conseguir cumprir aí os nossos 30, 40 minutos. Mas só para vocês verem que essa reflexão que o Marx faz aqui, que é uma reflexão que ele está lá em 1860 esse manuscrito aqui é de 1863 a 1867, né? Mas em 1857, 1858, tem uma passagem, uma seção dos Grundrisse que se intitula Estranhamento, que inclusive eu estou discutindo aí na série de postagens do blog Crítica do Capital. Essa sessão ela é muito interessante, né? Principalmente para você mostrar para aquelas pessoas que dizem que o Marx Maduro não tem mais interesse em teoria da alienação, que isso é coisa do Marx filósofo, tal, quer dizer, o Marx economista não se preocupa com essas coisas. Aí você vai lá nos Grundrisse e abre aqui uma sessão intitulada Entfremdung, né? Quer dizer, estranhamento, só para mostrar como, na verdade, você tem uma teoria do estranhamento, e é interessante que aqui nos Grundrisses ele diz assim, ó, só tem uma passagem que ele diz assim, ele está falando aqui do desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e tal, e ele salienta que esse desenvolvimento, ele, na medida em que se dá dentro da relação capital, ele provoca uma distorção ou inversão. Quer dizer, é isso que ele chama estranhamento, né? Uma distorção ou inversão. Por quê? Porque aquilo que poderia significar, na verdade, o desenvolvimento, a emancipação, né? Social, né? Porque você tem aí o desenvolvimento das capacidades, né? Produtivas, do trabalho vivo, né? O que é que significa? Ele vai dizer, isso vai significar a presença, né? Quer dizer, ele aqui utiliza a expressão, o ser estranhado, o ser alienado, o ser venalizado. Quer dizer, na medida em que essas condições de produção, elas não pertencem ao trabalhador, mas pertencem ao capital, então você tem a expressão que ele utiliza é distorção ou inversão, né? Que não é simplesmente imaginada, ele diz, não é simplesmente imaginada, né? Mas existente, não é simplesmente existente na representação dos trabalhadores e capitalistas. Quer dizer, não está só na cabeça, não é só uma questão subjetiva, é objetiva.
né? E ele diz que ela se caracteriza pelo, né? Quer dizer, ele utiliza uma expressão que ele utiliza também aqui no capítulo 6 inédito. É por isso que eu achei interessante. Quer dizer, ele vai falar no esvaziamento, olha só, essa é a expressão dele, né? Esvaziamento essa expressão que ele utiliza aqui no capítulo 6 inédito, esvaziamento da capacidade de trabalho, né? É o mesmo que ele utilizou aqui na sessão anterior que nós lemos, né? Que o desenvolvimento geral da sociedade, né? Quer dizer, o desenvolvimento da ciência, né? Como produto intelectual geral do desenvolvimento social, né? Ele vai dizer o que é que vai levar ao esvaziamento da capacidade de trabalho, né? Da capacidade de trabalho em que sentido? No sentido que você vai excluir o trabalho vivo da produção, né? Simplesmente isso. Você vai esvaziar. O que é você esvaziar? Você acabou, né? Você troca trabalho vivo por trabalho morto, né? O que não é novidade, isso aí é o que caracterizou o desenvolvimento tecnológico nessas condições do capitalismo. Só que isso não deveria ser assim, porque esse desenvolvimento tecnológico ele deveria significar o desenvolvimento geral da sociedade, que seria desfrutada, né, por toda a sociedade, não apenas pelo capital, né, em oposição ao trabalho. Quer dizer, o que você tem é que é o capital que desfruta disso em oposição ao trabalho. O trabalho esse daí é o traço, né, vamos dizer, é que o marxismo é o que Marx, em 1857 ou em 1848, ele já falava lá nos manuscritos de Paris, né, em 1844, né, quer dizer, a expressão, alguém lembra a expressão que ele utilizava lá? Não, não, professor. Mas é uma expressão muito interessante. O trabalhador se torna tão mais pobre quanto mais Ah, riqueza tá, tá. produz, Uhum. né? Quer dizer, isso aqui é a frase clássica, né? Em 1844, ele não tinha ainda, né, entrado dentro, né, elaborado a crítica da economia política. Ele está aqui ainda com influências feuerbachianas, né, para pensar alienação, como inversão, né, porque Feuerbach, a teoria da alienação em Feuerbach é a inversão, né? Quer dizer, a religião, né? É a crítica da religião, né? A crítica da religião Feuerbach critica essa inversão, aquilo que é produto da cabeça né, dos homens domina os homens, né? Quer dizer, então você tem uma inversão, né? Quer dizer, Deus é grande, o homem é pequeno, né? Quer dizer, então é uma coisa invertida, porque como é que pode? Deus é criação da cabeça dos homens. Então Marx ele traz essa perspectiva de Feuerbach para a crítica da propriedade privada, para a crítica do sistema existente, né? E aí é por isso que essa frase dele é uma frase materialista, né? É uma frase materialista e é uma frase que ele não está, e diferentemente de Feuerbach, que está pensando na crítica da religião, ele está pensando na crítica do trabalho estranhado, né? Que para ele é, o trabalho, né, estranhado é o que produz a propriedade privada, né?
Então ele está fazendo a crítica da propriedade privada, né? E ele vê dessa crítica a partir dessa teoria de alienação que tem aqui. O trabalhador se torna tão mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. Quer dizer, ele repetiu isso a vida toda, com tonalidades, né? Quer dizer, isso está nos Grundrisse, nessa seção do estranhamento, isso está no capítulo sexto inédito, isso está no Capital, isso está, quer dizer, essa é a marca do marxismo, né? Essa ideia ele fala em inversão, fala em distorção, né? E é interessante que essa expressão aqui de esvaziamento da capacidade de trabalho, ela está presente tanto nos Grundrisse como está no capítulo 6 inédito. É por isso que eu quis fazer essa referência, antes da gente ler, que essa discussão toda que ele está fazendo aqui é uma discussão que é mais uma discussão, né, nesse tópico aqui da mistificação do capital, né, aonde ele apresenta, né, mais um dos elementos dessa figura do capital, né, porque o capital é uma figura, quer dizer, um sistema, né, é uma totalidade que tem essas características, né, inverte, distorce, discrepa, aliena, coisifica, tem vários elementos assim. Isso é que é interessante porque isso me interessa porque tem a ver com o metabolismo social. Isso que eu até estava falando para a Nissan, Zé, essa questão da nossa linha de estudo, linhas de reflexão, né? Que a gente estuda a crítica da economia política para fazer uma leitura, não para fazer assim, a gente tem essa diferença com os economistas que lê o Capital para ver, por exemplo, o debate entre o Marx, o Ricardo, o Smith, essas discussões que são próprias aí dos economistas, né? Mas a gente lê o Capital para buscar elementos para entender as relações sociais, né? Quer Exato. dizer, o desenvolvimento social, o desenvolvimento da personalidade, né? Essas questões a partir, né? Quer dizer, são formas de precarização do trabalho, né? Esse conceito de precarização do trabalho que eu ampliei, né? Isso há mais de 10, 15 anos quando eu falo das dimensões da precarização do trabalho, no Brasil, eu posso até dizer que eu sou um dos primeiros que saio da discussão meramente da dimensão salarial, né? Que geralmente, quando fala de precarização do trabalho, se falava meramente da dimensão salarial, da, da, das condições de trabalho, dos contratos, é, das formas de regulação, né, do trabalho, tal, né? Quer dizer, quando na verdade a precarização ela é uma precarização subjetiva, ela diz respeito a outras dimensões da pessoa, né? Quer dizer, da pessoa que trabalha, quer dizer, não é só um sujeito, é uma pessoa humana. Então, tem uma teoria da personalidade, aí já é a pulsão lucasiana, tal. Então, quer dizer, é por outro lado que a gente vê, aí, de um certo modo, é isso, né, que está no Marx lá em 1844. Em 1844, como o Marx não está ainda no campo da crítica da economia política, ele está mais aberto, por exemplo, a ter lá uma perspectiva muito ampla do que é a alienação, do que é o estranhamento, né? Então, o jovem Marx, naquela época, ele abre esse conceito de uma forma muito rica, mas, evidentemente, ele vai fundamentar a partir da teoria do capital, né? Porque naquela época ele está ainda no nível que ele não descobriu ainda, não leva ainda no esquema dele para
a questão do estranhamento, a questão da subsunção real, né? Quando ele fala em trabalho estranhado, Entfremdungsarbeit, ele está na dimensão da subsunção formal, é o trabalho assalariado, né? Quer dizer, é a crítica do trabalho assalariado. Quando, na verdade, quando você vai para a subsunção real, a problemática, ela não é apenas o trabalho assalariado, ela já coloca a questão da máquina, da tecnologia, da ciência, né? Quer dizer, aí já a coisa já fica numa dimensão mais forte, entendeu? A subsunção real, ela dá um salto qualitativo na teoria do estranhamento e coloca novos aspectos para pensar, inclusive, a dominação do capital, né? Que é isso que é o desafio da gente estar. No capítulo 6º já tem esses elementos, né? No capítulo 6º tem várias passagens que ele vai praticamente dizendo assim os elementos, né? Ele fala em reificação, mas ele fala em coisificação. Ele fala em fetichismo, que não se confunde nem com reificação, nem com coisificação, o fetichismo. E ele fala também outra categoria que é muito forte, que é personificação do capital. São categorias, né? Além de falar da categoria de subsunção. Subsunção formal, subsunção real, que são categorias também muito potentes, né? Que é tão potente que tem pessoas que pensam que não é só a subsunção do trabalho, né? É a subsunção da ciência, da tecnologia. Aí já tem autores que pensam hoje subsunção da natureza, da subjetividade, né? Quer dizer, a partir desse conceito de subsunção. Então, só para você ver que é um Professor, arsenal muito rico. Pois não. e essa dimensão, né, a gente for considerar esse processo da dominação do capital, né, por esses processos da subsunção, né, de como o trabalho incorpora, né, o comando sobre o trabalho vivo, né, em diferentes dimensões. Na era atual, né, esse desenvolvimento muito avançado do intelecto geral, né, que a gente vê nessa digitalização, né, do controle, né, automatização, essa lógica da datificação, né, das relações até de trabalho, né, com o trabalho de plataforma e tudo mais, mas não apenas isso, a inteligência artificial, né, e esse impacto da inteligência artificial em esferas da produção, né, agora que são, por exemplo, setores de serviços, serviços que estão sendo automatizados por certa forma, por essas forças produtivas, né, da nova era aí da informatização, né. Fazer esse paralelo, né, que o senhor colocou nesse debate, por exemplo, existe é uma coisa que às vezes eu fico pensando, né, porque é uma categoria que o Marx ele desenvolveu até certo ponto, mas o quanto o desenvolvimento das forças produtivas se modificaram, né, e o quanto talvez a gente precise atualizar essa categoria da subsunção, considerar, e é um desafio isso, mas fazer com rigor devido, né, essa precisão do desenvolvimento da categoria de subsunção formal, subsunção real, mas nessas dimensões tecnológicas que na época do Marx nem tinha nenhum indício de desenvolvimento, né, nessas dimensões, né, que existem atualmente, né, se é que a gente pode falar nessa subsunção do intelecto geral, né, nesse sentido. Verdade. Mas é subsunção da ciência. É subsunção da ciência, né?
Uhum. Quer dizer, mas o Marx, como cientista, obviamente, todo cientista, ele faz a ciência do seu tempo. Ele lançou elementos que É, nós como pesquisadores, né, a gente pode desenvolver ou não. é. Tem gente que ele Esse é um subestima. outro ponto que às vezes eu penso, poxa, até onde é preciso modificar, porque ao mesmo tempo o Marx ele atingiu tanto da essência do sistema, né? Porque parece que às vezes é até difícil tentar inovar muito, às vezes parece que tem a necessidade de inovar. Não, mas É uma questão não, que eu mas fico pensando, assim, para mim não é muito resolvida, por mas isso que eu estou inova, colocando. inova. Só em você colocar, Zé, você já está inovando, cara. Só em você dizer, olha, com a inteligência artificial, você tem novas formas aí de estranhamento. Porque Uhum, todas essas categorias são categorias do estranhamento, né? A gente tem que entender nesse sentido. Fazem parte da constelação do estranhamento, né? É, a gente tem que entender nesse aspecto. Por quê? Porque o estranhamento? Porque está, né, a, sob a relação capital, né? Então, quer dizer, uhum, essa questão da inteligência artificial, né, algoritmos, digitalização, automatização, robotização, plataformização, todos esses elementos que estão aí, novos que estão surgindo, numa uhum, velocidade incrível, né? A gente formas de inovação muito aceleradas, né, de desenvolvimento tecnológico, né, que quer dizer, a gente não, assim, para nós a gente não tem novidade assim, porque a gente sabe que o capitalismo da subsunção real, ele é uma verdadeira máquina de desenvolvimento tecnológico, né? Então você tem novas formas de máquina, né? Quer dizer, a máquina ela evolui, a máquina da época do Marx não é a máquina da nossa época, né? Mas é máquina, né? Isso é máquina, inteligência artificial é máquina, né? Então, quer dizer, o que significa, né, a necessidade de nós termos uma teoria das máquinas. Então, quer dizer, é como se a ciência ela exigisse teorias, é, reflexões teóricas, especulações, sem medo de ser, né, sem medo de, inclusive, até errar, né? Mas eu pelo menos penso assim, a gente está partindo de um princípio, né? A gente está partindo de um princípio. Que princípio? Que nós vivemos no mundo do, do estranhamento, né? Quer dizer, o mundo do capital, é o mundo do estranhamento. Então, a tarefa que, pelo menos eu, particularmente, eu posso falar uhum. de mim, eu me propus, foi de procurar decifrar estes sinais. Aí eu até diria que é quase uma coisa meio, né? Você pode dizer, agora está meio mística, agora, decifrar os sinais aí, mas porque o capital ele é mistificado. Olha o Hum, próprio título aqui, mistificação do capital. uhum, O mistificado, aquilo que é mistificado, emite sinais, entendeu? é. Por E exemplo, cabe nós fazer né? a decifração. Sim, não, esse é um debate bem interessante. Por exemplo, na minha interpretação, o, esse desenvolvimento da subsunção ele está muito articulado ao desenvolvimento das forças produtivas, né? Tanto que da subsunção formal, basicamente ali são relações de produção, né? Que caracteriza, digamos ali, o modo de produção capitalista no nível da subsunção formal, né? A forma de propriedade, né? A propriedade e o controle sobre os meios de produção e a relação de trabalho né, nesse âmbito, né? Então, ali você já tem os elementos, digamos, da produção capitalista. Mas o salto da subsunção formal para a subsunção real, ele está muito articulado justamente o desenvolvimento das forças produtivas, né? É esse desenvolvimento que permite que o capital ele tenha
digamos assim, ele adquira o controle técnico, mesmo das condições de trabalho, né? Porque ali na subsunção formal, antes desse desenvolvimento da maquinaria, né, desses recursos ali até tecnológicos, o trabalhador ele tem o controle da técnica no processo de produção, né? É o capital que comanda a produção, mas a técnica ainda está no nível, digamos assim, é o trabalhador ainda que tem o domínio. E ele perde com esse desenvolvimento técnico, né? O capital utiliza isso para dominar tecnicamente o processo de trabalho, né, nesse sentido, e o trabalhador se tornando aí um apêndice da maquinaria, né? Mas aí, por exemplo, Olha que o interessante. Eleutério Prado, Isso, é. o Eleutério Prado, ele fala de eu não sei, assim, eu não sei se isso é muito compatível, né, com essa perspectiva que eu estou colocando, né, que, enfim, é a minha interpretação, mas ele fala em subsunção financeira, né? Eu não sei se é por aí, por exemplo, porque subsunção, o Marx já articulava já capital fictício no livro 3, ele, assim, parece mais, essa dimensão parece muito mais ligada a uma dimensão, digamos assim, da espoliação do David, que o David Harvey atualiza, né, em relação à acumulação primitiva, os mecanismos parasitários ali de controle do capital, né, mas não necessariamente nesse âmbito, né, diretamente ligado à produção. É uma problemática que às vezes eu fico pensando assim, né? Aí você vai, olha, eu vou te falar uma coisa. Você tem no campo marxista muitas controvérsias. E eu acho isso muito interessante, porque você, às vezes, quando você cria, você pode falar besteira, mas também você pode falar uma coisa que o outro pensa, ajuda a pensar, a definir. Agora, a questão que você está colocando é o seguinte: subsunção só diz respeito à produção, é isso? Uhum. Porque Isso, o Marx está falando da produção do capital, então ele está pensando nessa categoria de subsunção, né? Entendeu? exato. É, é uma posição interessante. De repente você expõe algo que alguém esqueceu. E aí está utilizando subsunção para tudo. Mas Uhum. veja bem, mas veja bem, quem foi que disse que a produção está fora? A produção hoje ela tá em tudo. É, Inclusive o capital financeiro, ele não está desligado da produção. O que seria dele sem a produção de mais valor? Então, quer dizer, tem da mesma coisa a subjetividade, subsunção da subjetividade. Quer dizer, você está falando de uma subjetividade que está inserida no modo de produção. Porque, na verdade, o modo de produção, ele assumiu uma forma sistêmica, ele está em toda a área, né? Como a mercadoria, a forma mercadoria, né? E aí entra uma sim. discussão muito ampla sobre essa questão que o Marx está falando isso numa época que ainda não era tão desenvolvido, né? O capital não era tão desenvolvido como é desenvolvido hoje. É. Hoje o E capital é assim, desenvolvido. digamos assim, tem uma dimensão interessante que é o controle, né? De certa forma, até o comando do capital na vida social em geral, né? Que Exatamente. extrapola a produção. E isso se torna cada vez um comando social geral. Por exemplo, quando se fala, que é uma abordagem interessante, né? Mas quando se fala em capitalismo de vigilância, que aí você está tratando até da dimensão do consumo, né? Desses dados que estão relacionados aos usuários digitais e tudo. Sim, olha só, como tem coisas. Você tem um debate, é o seguinte, o que falta a esse pessoal, agora eu estou aqui pensando na Zuboff, né? O que falta é uma perspectiva a partir da crítica do capital, né? Da crítica da economia política. Quer dizer, eles constatam elementos, fatos, né? Uhum. Que ninguém nega, né? Mas não compõe isso dentro de um quadro que você possa fazer a crítica daquilo que é essencial, É. que é o capital. E o que é o capital?
é aquilo que o Marx, ele até aqui nos Grundrisse, ele até colocou quando ele fala do desenvolvimento tecnológico. Qual é o problema do desenvolvimento tecnológico? O problema é que aquelas condições, olha só, as condições objetivas do trabalho, elas não pertencem aos trabalhadores. Esse é que é o problema. Pronto, aí você já é a posição comunista, entendeu? Agora, você tem leituras liberais que fazem a crítica dessa datificação, certo? Que não toca nessa questão né? Não é só da regulação, né? Não é uma questão de regulação, é uma questão de controle social, né? De apropriação das condições objetivas de trabalho, quer dizer, você É, tem que ter uma sociedade, é. E outra né? coisa, professor, a teoria do valor ela é um fundamento. Enquanto a gente estiver no mundo da mercadoria, essas elaborações que acabam não não considerando esse elemento fundamental, né, a forma mercadoria, a forma valor, elas perdem, né, em profundidade, perdem capacidade de capturar essa essência, né, desse movimento. É, isso daí é que é a base, vamos dizer. Quer dizer, você Eziel, fez o doutorado, você leu, você estudou, você se formou, né? Quer dizer, é como aquela criança que foi bem alimentada, tomou leite puro, né? Criou uma base teórica que pelo menos te permite, depois no teu desenvolvimento, você manter uma posição crítica que, vamos dizer, eu não sei até quando, né? Mas pode ser para toda a vida, entendeu? Assim Ah, como, por exemplo, quem é bem formado. Isso é que é importante. O que eu lamento é que hoje, na graduação, né, quer dizer, a pessoa sai do ensino médio e vai para a graduação, ela encontra professores medíocres, encontra disciplinas medíocres, não tem incentivo, não tem orientação. vixe. Então, ali já é E agora décimo. e agora o senhor tocou num ponto, né? A gente está falando aí dessas formas de subsunção agora com essas tecnologias, inteligência artificial. Como é que vai ficar a formação crítica, né? Por exemplo, você tem cursos aí que são basicamente estruturados por inteligência artificial, né? Isso acontece em Não, escolas aí de total, São Paulo. total. Total, Isso aí é uma coisa. Agora, inteligência artificial, o problema não é inteligência artificial. Novamente, aí vem, né? Você É o uso, né? tem a questão do algoritmo, né? É a questão do sistema lá, que você pode estar, né? Você pode até comparar, por exemplo, o ChatGPT com o DeepSeek, né? Na Uhum. resposta que ele dá sobre certas questões, aí você vê pequenas diferenças, É. né? Quer dizer, é a questão do intelecto geral que, na verdade, está se pondo hoje, agora, de uma forma luminosa. Eu nunca pensei que eu ia viver para ver, né? Bom, quer dizer, eu já vi um presidente americano negro, já vi um papa argentino, né? Já vi ver a inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Aquilo dali, a potencialidade daquilo. Agora, o que preocupa é a relação capital. É É. aquilo que vai se deformar, se deturpar, tal, né? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tive vendo aqui esse ponto 490. O Marx começa discutindo exatamente aquilo que o Eziel estava falando há pouco, sobre a subsunção formal, e depois sobre a subsunção real. Olha que interessante. Eu não sei se o Eziel já tinha lido e estava Não, já não. comentando antecipadamente. Mas é uma passagem maravilhosa, essa questão que o Marx mostra, a diferença, inclusive, da subsunção formal para a subsunção real, para as formas de dominação do capital, para como é que vai se desenvolver isso, né?
Quer dizer, aqui o Marx, ele está assim, ó, ele está no auge. É por isso que eu digo, o capítulo 6º inédito é o melhor texto para você encontrar um Marx expondo esse metabolismo social do capital. Eu acho que a gente pode ler, inclusive, dar uma lida assim, ó, uma linha reta aí, né? A Nissan está ouvindo, está acompanhando. A gente Sim, pode sim. pegar aqui, né? Pode começar a ler. Aí tem esses 3 primeiros parágrafos, né? E vamos ler também o último parágrafo, que é o maior. Mas é tão interessante o que ele fala de uma clareza tão grande, que é tudo isso que a gente está discutindo aqui. Porque ele fala em reificação, fala em coisificação, fala em personificação das coisas, fala na subsunção formal, subsunção real. Quer dizer, fala no capital. É tudo isso que a gente está discutindo aqui. E ele está tentando organizar, de um certo modo, aquilo que ele vem tratando, né? Aquilo que ele vem elaborando aqui. Se vocês prestarem atenção, cada frase, né? Porque o Marx ele tem essa genialidade. Principalmente se você for ver isso aqui em alemão, ver com os detalhes dos conceitos, né? É uma riqueza imensa em termos de possibilidades teóricas. Então, vamos lá. Eu vou pedir assim para a gente dividir a nossa arrancada. Aí a gente conclui, a gente já 490, né? Aí a Nissan pode ler esses 3 primeiros parágrafos e Sim. o Eziel conclui com o último grande parágrafo, certo? Uhum. Fazendo essa leitura aí, eu acho que vai ser muito interessante. Aí depois a gente Ok. comenta. Se tiver um tempo aí, tem para comentar, nem que seja um tempinho. Tá Vamos lá. certo. 490, então, certo, né? O próprio capitalista só detém poder como personificação do capital, e é por isso que ele constantemente figura na contabilidade italiana como uma figura dupla, por exemplo, como debitor, devedor de seu próprio capital. A produtividade do capital, considerando-se a subsunção formal, consiste inicialmente apenas na coerção ao mais trabalho, uma coerção que o modo de produção capitalista compartilha com os modos de produção anteriores, mas que exerce uma forma mais favorável à produção. Mesmo considerando a relação puramente formal, a forma geral de produção capitalista, que compartilha seu modo menos desenvolvido com seu modo mais desenvolvido, os meios de produção, as condições materiais de trabalho, não aparecem subsumidos ao trabalhador, mas este como subsumido a esses meios. O capital, employs labor, emprega trabalho. Mesmo essa relação, em sua simplicidade, é a personificação das coisas e a coisificação das pessoas. Agora o Eziel aí. Se tiver o texto. Assim, eu estou com uma edição diferente aqui, mas não é muito diferente, não. Mas a relação se torna mais complicada, aparentemente mais misteriosa, quando o desenvolvimento do modo de produção especificamente capitalista, essas coisas, esses produtos do trabalho, tanto como valores de uso quanto como valores de troca, não só se alcançam diante do operário e se lhe contrapõem como capital, mas apresentam-se ante a forma social do trabalho como formas de desenvolvimento do capital e, como consequência, as forças produtivas do trabalho social assim desenvolvidas se apresentam como forças produtivas do capital. Na condição de forças sociais e frente ao trabalho, estão capitalizadas. Efetivamente, a unidade coletiva na cooperação, a combinação na divisão do trabalho, o emprego das forças naturais e das ciências, dos produtos do trabalho como maquinaria,
Tudo isso se contrapõe aos operários individuais autonomamente como algo alheio, objetivado, pré-existente a eles, que ali estão sem sua participação, e frequentemente contra ela como meras formas de existência dos meios de trabalho que os dominam e que são independentes deles na medida em que são objetivadas, que são objetivas. E a inteligência e a vontade da oficina coletiva, encarnadas no capitalista ou seus representantes, na medida em que essa oficina coletiva é formada pela própria combinação destes operários, se lhes contrapõem como funções do capital que vive no capitalista. As formas sociais de seu próprio trabalho, subjetiva e objetivamente, ou a forma de seu próprio trabalho social, constituem relações que se formaram independentemente dos operários individualmente considerados. Estes, quando subsumidos ao capital, convertem-se em elementos dessas formações sociais que, entretanto, não lhes pertencem. Essas formações sociais se lhes contrapõem, pois, como figuras do próprio capital, como combinações que, diferentemente de sua capacidade de trabalho isolada, pertencem ao capital, dele surgem e a ele se incorporam. Isso reveste formas tanto mais reais quanto, por um lado, sua própria força de trabalho é modificada de tal sorte por essas formas que ela, em sua autonomia, isto é, à margem desse contexto capitalista, se torna impotente. Sua capacidade produtiva se quebra. E, por outro lado, com o desenvolvimento da maquinaria, as condições de trabalho também surgem como dominando o trabalho do ponto de vista tecnológico. E, ao mesmo tempo, substituem, oprimem-no, tornam-no supérfluo em suas formas autônomas. Nesse processo, no qual as características sociais do trabalho se contrapõem aos operários de maneira, por assim dizer, capitalizada, tal como, por exemplo, na maquinaria, os produtos visíveis do trabalho aparecem como dominadores deste, ocorre o mesmo com as forças naturais e a ciência, produto do desenvolvimento histórico geral em sua quinta essência abstrata, que se lhes opõe como potências do capital. De fato, separam-se da habilidade e do saber do operário individual, e ainda que observadas em sua origem sejam, por sua vez, produto do trabalho, surgem em toda ocasião em que ingressam no processo de trabalho como incorporadas ao capital. O capitalista que utiliza uma máquina não precisa compreendê-la, mas na máquina a ciência realizada apresenta-se ante os operários como capital. Na realidade, toda essa utilização fundada no trabalho social, da ciência, das forças naturais e dos produtos do trabalho em grandes quantidades, não surge ante o trabalho senão como meio de exploração do trabalho, como meios de apropriar-se do trabalho excedente, e, portanto, como forças pertencentes ao capital. O capital, naturalmente, só utiliza esses meios para explorar o trabalho, mas, para explorá-lo, tem que aplicá-los à produção. E, desse modo, o desenvolvimento das forças produtivas sociais do trabalho e as condições desse desenvolvimento apresentam-se como obra do capital, ante as quais não só o operário individual se conduz passivamente, mas que agem em oposição a ele. Olha só que interessante. Vocês viram aí? Vocês já leram algum parágrafo mais contundente do que este? Professor, é muito rico, né? E essa E essa discussão tão tradução aí é uma. aprofundada, o mais na exposição Essa, geral do livro 1, o mais essa não tradução faz esse é uma aprofundamento droga, da viu? categoria, né?
essa tradução que você leu aí é muito fraca. Me desculpa aí, mas eu não sei quem é que traduziu, mas ela é fraca. E olhe que o original e alemão deve ser melhor do que as que eu estou lendo aqui. Porque é como romance, né? Você lê um romance, certas traduções, elas perdem a força da. E mesmo É, assim, né, é muito forte. O Eziel leu um texto forte. Mas essa tradução da Boitempo, não sei se a Nissan está com a tradução da Boitempo, eu tô com a né? da Boitempo. Que é do Ronaldo Vieira Fortes, eu achei é, é muito mais contundente às vezes embora, né, do mesmo sentido, mas desculpa, Zé, você estava comentando alguma coisa aí. Ah, sim. Não, cara, a qualidade da tradução aqui não é a melhor, mas mesmo assim, a articulação dos elementos, elas estão aí, e é interessante, né, assim, porque nesse capítulo sexto inédito, curiosamente, que o Marx não publicou, essa categoria da subsunção, né, que é tão importante em toda a teoria da crítica ao capital, ela aparece com uma profundidade que não aparece na exposição ali do livro 1, né, sem essa parte, né. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem, né, O quer Marx dizer, agora ele tem. faz alguns Mas, comentários, mas ele fala da produção da mais-valia absoluta, relativa, ele faz alguns comentários, mas ele é, não aprofunda nessa dimensão, né? tem umas coisas muito estranhas que nos manuscritos o Marx ele é mais solto do que nos livros que ele escreve. Eu não sei se era a pressão né, se era o realismo dele, de o cuidado, de que ele não poderia se especular muito, porque o Uhum. livro ele tinha função política, para educar o proletariado, então ele não poderia estar especulando muito, né, falando coisas, né, mas nos manuscritos ele sempre se soltou mais. Mesmo que você possa dizer assim, ah, não, mas o Marx ele abandonou essa, essa ideia aí da subsunção e tal. Mas se ele Jamais. abandonou, né, ele errou, porque na Eu não verdade vejo nenhum indício que ele tenha abandonado a da não subsunção. há nenhum indício. É, mas você sabe que aqui tem um professor aqui no Brasil, não sei se você conhece, o Sérgio Lessa, Sim, eu conheço. Sim, ele, sim. ele andou dizendo aí que, como diz, fofoca, né? Vamos fofocar. Me disseram que ele falou que esses manuscritos aí que não servem para nada. O que vale são as obras Nossa. publicadas do Marx, né? Quer dizer, o Capital, né? Quer Nossa. dizer, é uma posição que É, despreza. é É uma posição quase reducionista, né? positivista, né? É Você quase desconsiderar toda a positivista, processualidade exatamente. de elaboração, né? É, Sim. vindo, Que é, vindo de um autor que eu até respeito, mas eu discordo. Eu acho que nos manuscritos, é claro, né? O Marx tem mais manuscritos do que livros publicados, né? Ainda bem que ele não deu uma de Kafka, né? Mandou queimar todos os manuscritos. que- Mas se bem que o irmão do Kafka não seguiu a ordem do finado. Mas o Marx, ele deixou muitos manuscritos, mais do que o que foi publicado, porque ele estudava e fichava especulando, né? hum, Criando tal. O livro é aquilo que vai para o mercado, vai para o consumo do outro, tal. Então ele já ele foi brilhante também no livro 1, né, do Capital. É o único livro que de fato, o último livro que ele escreveu, né? É claro que tem as segundas edições, as revisões que ele fez,
né? Mas vamos dizer assim, qual foi o último livro de Karl Marx, né? Foi o livro um do Capital, né? E ele estava insatisfeito, ele estava pensando em, inclusive, em fazer uma edição que ia mudar muita coisa, mas é porque ele era um cara que estava muito ligado, lia muito, e isso às vezes fazia com que, quando você é muito rigoroso, você não consegue, você tem muita dificuldade de avançar muito, né? E ele, Em e ele publicar, né, professor? é como aquela pessoa que ela é tão rigorosa, rígida consigo, que às vezes não consegue nem sequer escrever uma dissertação de mestrado, né? Porque é a coisa do perfeccionismo, né? Não era o caso. Agora, essa passagem que foi lida, o que é que vocês. Eu queria ouvir impressões de vocês, antes de nós irmos para o nosso finalmente. Temos 15 minutos, né? Eu queria Bom, ouvi-los, aspectos, passagens daquele. olha, não necessariamente em relação a uma passagem específica, mas eu acho que, de modo geral, o Eziel já introduziu alguns pontos importantes aqui desses escritos com relação a essa capacidade de envolvimento do capital em toda a esfera social. Eu acho que tem relação com o que o professor chama de metabolismo social do capital. Essa capacidade do capital, que é esse ser quase etéreo, né, que não é, que se faz parecer quase etéreo e não é, porque ele está em tudo. E a partir da maquinaria, a partir da tecnologia, da ciência, enfim, da subsunção real do capital, nesse modo especificamente capitalista, ele consegue atuar em todas as dimensões da vida social, né? Por isso o estranhamento, essa sensação que o trabalhador tem de não pertencimento e de falta efetiva de autonomia no processo produtivo, mas não apenas no processo produtivo, na sua própria forma de viver e lidar com aspectos sociais da vida, né? Porque quem somos nós sem o trabalho? É impossível a gente sobreviver numa sociedade capitalista sem o trabalho. E com essa tecnologização do trabalho e da vida, trazendo para o nosso tempo histórico, a gente se vê cada vez mais enredado nessa subsunção real do capital, do trabalho ao capital, né? E de estranhamento. Exato, exato. É isso mesmo. Eziel, quer comentar alguma coisa? Assim, eu acho que a gente acabou adiantando elementos aqui, né? Mas é uma discussão que a gente está sempre retomando, né? Essa categoria da subsunção muito importante e cada vez que a gente lê ela aqui no capítulo 6º, né? A gente tem um novo insight, o Marx apresenta de uma forma, digamos assim, ele coloca um novo tijolo, né? Na construção ali. Eu achei interessante aqui essa passagem que ele fala, né, aqui no começo ainda do trecho, que a subsunção formal ali, ela partilha, né, com outros modos de produção, né, a característica da coerção ao trabalho excedente, né. É, isso é fato, né, outros modos de produção, né, você tem uma relação de classe, tem uma relação, formas de exploração em outro sentido, né, porque você não tem trabalho assalariado, mas justamente, né, digamos assim, os elementos da forma social nessa coerção ao trabalho excedente já na subsunção formal, na forma capital, né, você tem o quê? Esse trabalho excedente, ele tem
a forma de mais-valia, né? A mais-valia, ela pressupõe a forma-valor, a forma-mercadoria e o trabalho assalariado, né? Então, esses elementos, eles são elementos que não aparecem, né, como pressuposto dessa coerção ao trabalho excedente, né? Apesar da coerção ao trabalho excedente, uma característica, um elemento constitutivo importante de outros modos históricos de produção. E, fundamentalmente, né, essa coerção, ela pressupõe, né, esse trabalho assalariado, mas, sobretudo, um trabalho assalariado que também ele se generaliza, né, como relação de inserção dos produtores diretos, né, a partir da separação entre o trabalhador e os meios de trabalho, né, ou seja, o Marx ele coloca isso nas condições objetivas de trabalho, não aparecem subsumidas ao operário, né, mas este subsumido a elas. O capital utiliza o trabalho, ou seja, esses meios de produção que são formas capital, né, são os meios de produção enquanto formas do capital que empregam o trabalho, né? Não é o trabalho que emprega os meios de trabalho, né? Como, por exemplo, nas formas de produtores independentes e tudo mais. Então, você tem esses elementos importantes, né? Separação entre o trabalhador e os meios de trabalho, separação entre o produtor e o produto, né? Esse trabalho excedente apropriado por um terceiro, né, apropriado como trabalho não pago, é uma separação entre o produtor e o produto, né, que é um processo que avança, né, com uma gradação de desenvolvimento. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é até um ponto que a gente comentou aqui que é interessante, né? Essa articulação, parece que o Marx, utilizando a dialética, ele tem um poder meio dividente, né? É uma brincadeira, mas, assim, o quanto isso, né, permite que o Marx, o quanto o método, né, essa compreensão dialética e profunda, né, dos elementos essenciais da forma social que o Marx atinge, né, permite ele, de certa forma, prever esse desenvolvimento histórico, né, aí mais de 100, 150 anos depois, que ele fala aqui, do produto geral em sua quinta essência abstrata, que ele está falando aqui do intelecto geral, né? Nesse processo no qual as características sociais do trabalho se contrapõem aos operários de maneira, por assim dizer, capitalizada, tal como, por exemplo, na maquinaria, os produtos visíveis do trabalho aparecem como dominadores deste, ocorre mesmo como as forças naturais e a ciência, o produto do desenvolvimento histórico geral em sua quinta essência abstrata, que se lhes opõe como potências do capital, né? Separam-se da habilidade do saber do operário individual e ainda que observados em sua origem. Enfim, né? Essa dimensão articulada a essa categoria tão cara, né? Da subsunção, eu acho que é um elemento frutífero, né? Para as nossas reflexões contemporâneas sobre a tecnologia, sobre o mundo social. Exato, interessante isso daí. E eu aqui, só para considerar aqui também, comentar alguma coisa embora o que a gente tem falado até agora está quase que sintetizado aqui de uma forma mais completa, né? Eu preocupado aqui com quantas vezes Marx utiliza a palavra confronto e contrapõe, os confrontam. Quer dizer, essa ideia de capital é aquilo que nos confronta, né? Então, isso é muito forte no Marx. Agora, aquilo que nos confronta, o que é aquilo que nos confronta? É uma coisa. É uma coisa. Essa é a ideia do capital como coisa. É a ideia da coisificação, que se diferencia da reificação. É muito interessante que no começo
ele não apenas diferencia a subsunção formal da subsunção real, mas ele diferencia a reificação da coisificação. A reificação é a personificação das coisas e a coisificação das pessoas. Isso é a reificação. Mas é interessante que no parágrafo seguinte, ele, né, quase assim quase que rindo, né, porque ele descobriu né, ele descobriu ou ele está falando coisas novas, né? Então ele diz, contudo, né, a relação torna-se mais complicada e aparentemente mais misteriosa. Quer dizer, a reificação ela é fichinha comparado com o que, né? Pois com o desenvolvimento do modo de produção especificamente capitalista, não apenas essas coisas, né? Esses produtos do trabalho, tanto como valores de uso quanto como valores de troca, alçam-se diante do trabalhador e passam a confrontá-lo como capital. Quer dizer, então aí já é outro processo. Não é mais meramente o processo de inversão, é um processo de confrontação, quer dizer, essas, essas coisas, né? Quer dizer, a personificação das coisas e a coisificação das pessoas. Mas o que ele constata é que essas coisas, esses produtos do trabalho, vocês imaginem produtos do trabalho, né? O que é que não é produto do trabalho? Esses produtos do trabalho, tanto como valores de uso, quanto como valores de troca, alçam-se diante do trabalhador e passam-se a confrontá-lo como capital. Mas a forma social do trabalho se apresenta como formas de desenvolvimento do capital. E, portanto, as forças produtivas do trabalho social, assim, desenvolvendo-se, se apresentam como forças produtivas do capital. Gente, nessa passagem aqui, além de mostrar a diferença de subsunção formal para subsunção real, de reificação para coisificação, ele introduz a ideia da personificação das coisas, né? No sentido de que aquilo que pertence ao trabalho, né? Aquilo que são forças produtivas do trabalho social, alçam-se, apresentam, quer dizer, aparecem, quer dizer, tem uma dimensão de aparência aí, tá? Mas ele não fala em aparência, ele diz efetivamente aqui que apresentam, né? Se apresentam como forças produtivas do capital, né? Formas de desenvolvimento do capital, né? Não é a forma social do trabalho. É por isso que o estudo da gente é o metabolismo social do capital. Não é o metabolismo social do trabalho. É o metabolismo social do capital. Porque no mundo do capital, a forma social do trabalho se apresenta como formas de desenvolvimento do capital. Quer dizer, então você colocar assim, a crítica tem que ser a crítica do capital. Porque é aquilo que se apresenta diante de nós, é aquilo que nos confronta, é aquilo que nos aliena, que nos usurpa, né? Que são os vários termos que o Marx utiliza. Imagina os termos, vou até fazer depois uma varrida assim, né? No texto para verificar as expressões que ele utiliza, que ele mobiliza para tentar caracterizar essa relação capital, né? Porque aqui você tem vários elementos categoriais aqui, são traços que, né?
que a gente pode desenvolver, pode estar pensando até para entender esses processos que estão diante de nós, né? Eu fico sempre, como funções do capital, que vivem no capitalista. Você tem uma coisa meio de ficção científica, você tem tipo um alien, certo? Funções do capital que vivem no capitalista. Imagine, vive dentro dele, como um monstro, né? Quer dizer, o Marx, ele está tratando de algo, gente, muito misterioso. Isso aqui eu diria que está mais para Edgar Allan Poe do que... Não é à toa que essas passagens assim ele tirou do Capital, porque na verdade, e ele diz aqui, que ele não está brincando, ele diz aqui, contudo, a relação torna-se mais complicada e aparentemente mais misteriosa, né? Não é à toa que a sessão anterior é a mistificação do capital. Na verdade, não tem nada mais mistificado que o capital. Não, não tem nada mais temático para um filme de horror do que o Capital. Que, aliás, se vocês forem verificar, todo filme de horror tem por fundo essas categorias, né? Alguém que confronta, alguém que inverte, que distorce, que todos esses elementos. É claro, né, que aí a estética, a literatura, ela reflete, né, a forma social, a ordem social. Eu acho muito interessante porque nesses momentos finais aqui do capítulo 6º inédito, a gente está vendo, né, praticamente aquilo que no decorrer de todo o capítulo 6º, né, inédito, compôs a reflexão marxiana com essas categorias, né, que ele discutiu, né? Com exceção da questão do trabalho produtivo e improdutivo, né? Eu não sei se vocês concordam, que não havia essa complicação e essa aparência de mistério, né? Como tem nessa questão aí da subsunção formal e subsunção real, porque, na verdade, a gente acabou descobrindo que essa categoria de subsunção ela é muito misteriosa. Né? Ela é muito misteriosa porque ela exatamente trata do modo de produção capitalista, especificamente capitalista. Quer dizer, o capitalismo só passou a ser capitalismo quando você tem a subsunção real. Né? Como se o Marx estivesse dizendo, olha, é agora que a coisa vai ser misteriosa. Né? Aí a gente pensa numa categoria que ele não falou aqui, que é o fetichismo, né? Que é uma categoria que tem a ver com essa questão da aparência, do caráter misterioso, né, da forma mercadoria, porque ele está numa elaboração, ele está numa elaboração. Aí caberia investigar, na verdade, né, no capítulo 6º inédito, né, quer dizer, em que passagens ele faz referência a esse caráter misterioso da forma mercadoria, né? Isso aí teria que fazer uma arqueologia para ver, né? E ver como no próprio Capital, no começo, você tem lá essa seção 4 do livro 1, do capítulo 1, né? Que é também algo muito muito controverso, né? Porque tem pessoas que dizem que o Engels pediu para tirar, que aquilo era desnecessário, era muito complicado, quer dizer, o capítulo 1 foi muito complicado para o Marx, né? Ainda bem que ele entrou com ele já sabendo disso, ele entrou com aquela frase lá do Dante, né? Dizendo que todo começo é difícil, porque é exatamente onde ele trata da questão, né? Do dinheiro, né? Mercadoria e dinheiro, né? Que diz respeito, na verdade, a outros mistérios aí da forma capital, sabendo que essas duas categorias não são capital necessariamente, né? A mercadoria existiu antes do capital e também o dinheiro existiu antes do capital. Então, isso aqui é interessante. A gente está
E o Marx começa com duas formas que elas são antediluvianas, né? Quer dizer, elas existiram, elas foram pré-supostos para o capital, né? Quando o dinheiro se transforma em capital, aí você... E olhe que, na verdade, a verdadeira história do capital, ela só começa mais adiante. Ela não começa ali naquela passagem da transformação do dinheiro em capital, né? Eu posso dizer que quando o capital começa, o Marx acaba, Leo Livon. É como aquele filme que ele acaba, né, quando ele, na verdade, deveria continuar. Mas ele continua no livro 2 e livro 3, né? Porque é quando ele vai da mais-valia relativa, né? Da lei geral, né? Olha que tem um capítulo lá da forma salário. Isso é muito interessante, que é uma coisa também muito misteriosa, né? A forma salário é outra coisa muito misteriosa. E tem a lei geral da acumulação capitalista, e vem lá os capítulos, os dois capítulos históricos ali, que também é muito interessante, que eu até estou lendo, estou estudando, assim chamada acumulação primitiva e a teoria, uma teoria da colonização, né? Mas é isso, gente. No próximo, daqui a 15 dias, a gente consegue avançar. Eu penso que a gente está concluindo. Falta praticamente 2 reuniões, a gente acaba, porque a gente não vai fazer a leitura. Bom, a gente pode até ler essa parte 3 aqui, aí vai ter mais 4 encontros, né? Uhum. 4 encontros, mas nós já estamos nos finaizinhos, né?